Sejam bem-vindos a essa aula que vamos dar continuidade à solução dos exercícios. Número 21, o somatório do valor do pedido agrupado pela data. Vamos primeiramente fazer um select asterisco from pedido. Note que existe a data que o pedido foi feito. É possível também fazer agrupamento com colunas de data. Nós vamos mostrar a data do pedido, sum, valor, group by, passamos como parâmetro a data do pedido. Executamos, nós podemos observar que no dia 2/4, R$300, 5/4, 1.000, 23/4, 300 e assim por diante. É possível fazer o agrupamento dia por dia. Próximo exercício, o somatório do valor do pedido agrupado por cliente, vendedor e transportadora. É possível fazer o agrupamento utilizando mais campos. Vamos fazer o select ID, cliente, sum, valor, from, pedido, group by, ID do cliente. Executando esse código, nós temos o agrupamento feito somente por cliente. Podemos colocar também o ID, vendedor, e aqui vamos mostrar também o ID do vendedor. Executamos, perceba que mais linhas foram retornadas, ou seja, nós temos o agrupamento combinando cliente e vendedor. Cliente 9 e vendedor 7, o somatório 350. Cliente 1 e vendedor 1, 1.800. Perceba que o cliente 9 aparece novamente. Ele fez um pedido com o vendedor 7 e também fez pedidos com o vendedor número 6. Dessa forma, nós podemos fazer agrupamentos em vários níveis. Também podemos mostrar o ID da transportadora e aqui no final colocamos ID transportadora. Podemos rodar esse código. Aqui só está faltando colocar uma vírgula. Perceba que agora nós temos 14 linhas de resultado. ID cliente 12, com o vendedor 8, sem transportadora, 1.300. Cliente 15, vendedor 1, transportadora 2, 300. É um relatório bem interessante para saber a relação entre cliente, vendedor e transportadora. Claro que essa base de dados é bem pequena. Caso você tenha uma base de dados maior, a visualização será mais interessante. Exercício 23. O somatório do valor do pedido que esteja nesse intervalo de datas. Podemos fazer um select sum, valor from, pedido, where a data do pedido esteja entre 2008, mês 4, 01, and 2009, mês 12, dia 10. Com isso, nós vamos retornar o somatório que esteja nesse intervalo de data, que é igual a 9.210, e que o valor do pedido seja maior do que 200. Podemos colocar and valor do pedido seja maior do que 200. Executando novamente, perceba que nós temos o valor de 8.435, pelo fato de que existem alguns pedidos que o valor é menor do que 200. Exercício 24. A média do valor do pedido do vendedor André. Select asterisco from pedido. Primeiramente, vamos checar que existe o ID do vendedor. E precisamos saber quem é o vendedor André. Qual é o ID dele? Select asterisco from vendedor. O ID do André é igual a 1.
Agora podemos aplicar um filtro. Where ID vendedor igual a 1. Executamos. Temos somente os pedidos do vendedor André. Agora podemos extrair a média, fazer o somatório e a divisão por 3, que é a quantidade de registros. Usamos a função AVG valor. Executamos, temos o valor de 700. A média do valor do pedido da cliente Jéssica. Vamos fazer um select asterisco from pedido. Temos o ID do cliente. Precisamos descobrir qual é o ID da Jéssica. Analisando a tabela de cliente, temos o ID igual a 15. Where ID cliente igual a 15. Note que existem somente 2 pedidos e agora nós precisamos calcular a média. AVG valor. Temos 2 pedidos de 300, a média também será igual a 300. Exercício 26. Quantidade de pedidos transportados pela BS Transportes. Vamos visualizar a tabela de pedido novamente. Temos o ID da transportadora e vamos fazer uma contagem. Vamos descobrir o ID da transportadora BS Transporte. Select asterisco from transportadora é o ID igual a 1. Com isso podemos aplicar o filtro. Where ID transportadora for igual a 1. Temos todos esses pedidos, 8 no total. Agora vamos fazer a contagem. Count ID pedido from pedido where ID transportadora igual a 1. O resultado é igual a 8. A quantidade de pedidos agrupado por vendedor. Antes nós tínhamos o somatório dos valores. Agora nós queremos a quantidade. Só recapitulando que nós temos o ID do vendedor. Com isso, nós podemos mostrar o ID do vendedor, count, ID pedido. Vamos contar os pedidos e vamos fazer o agrupamento pelo ID do vendedor. Vendedor 5 fez 4 pedidos, o 6, 2 pedidos, o 7, 4 pedidos e assim por diante. A quantidade de pedidos agrupados por cliente. O mesmo código. Vamos selecionar o ID do cliente, contar o ID do pedido, from pedido. Única diferença é que nós faremos o agrupamento pelo ID do cliente. Cliente 11 fez 2 pedidos, cliente 9 fez 2, cliente 15, 2, cliente 10, 1 pedido e assim por diante. A quantidade de pedidos entre 15 do 4 de 2008 e 25 do 4. Podemos fazer um select. Count ID pedido from pedido. Executando esse código, temos a quantidade total. Agora vamos fazer o where. A data do pedido estiver entre 2008, 04 e 15 and 2008, 04 e 25. Executando, temos somente 5 pedidos nesse intervalo de data. Último exercício dessa aula, a quantidade de pedidos que o valor seja maior do que 1000. Vamos fazer um select, asterisco, from pedido. Perceba que existem vários pedidos com valores menores do que 1000. Vamos agora aplicar o filtro. Where valor maior do que 1000. Temos somente 3 pedidos. Agora vamos fazer a contagem. Count ID pedido. Executando, por fim, temos o resultado igual a 3. Na próxima aula, vamos finalizar os exercícios. Obrigado e até lá!